Olá pessoal, sou o professor Wagner. Iniciaremos o comentário e resolução da questão número 5, referente ao nível 1, ressaltando que essa mesma questão também foi cobrada como questão 4 do nível 2 e também foi cobrada no nível 3 como questão número 2. Nós vamos corrigir essa questão de acordo com o que foi cobrado no nível 2, mas você que fez a prova do nível 1 e também aluno do nível 3 vai poder acompanhar normalmente a resolução dessa questão, ok? Maria vai pintar em seu caderno figuras formadas por trapézio e hexágonos. Cada hexágono deverá ser pintado com cores azul, bege ou cinza. Cada trapézio deverá ser pintado com cores azul ou preto. Polígonos com arestas comuns deverão ter cores diferentes. Não é o caso da figura, ela é ilustrativa, vamos mencionar as três solicitações, letra A, B e C. Ali a gente vai ter as figuras para realizar essas pinturas. Vamos só verificar aqui. O hexágono, ele tem três cores distintas para ser pintado. E, no nosso entendimento, nós não podemos mesclar cores para o mesmo polígono. Por exemplo, eu não posso pintar um hexágono com duas cores, azul e bege, ou azul e cinza, ou as três cores, somente com uma cor. E na divisa, ou seja, arestas comuns, deverão ter cores diferentes, né? Polígonos com essas arestas comuns. Muito bem. Então, de acordo com o que foi proposto pelo aluno Jean, ele me informou o desenho e a pergunta é: de quantas maneiras diferentes Maria poderá pintar a figura abaixo? Lembrando que o hexágono só pode ser azul, bege ou cinza, e o trapézio azul ou preto. Verificando as cores, a gente pode analisar, em especial, a cor azul. Ela é comum tanto para o hexágono quanto para o trapézio. Então, na maioria das vezes, esse tipo de problema, a gente tem que fazer divisão em casos. E quando a gente divide em casos, a gente soma os resultados, a gente contabiliza todos os casos. E quando a gente usa o princípio multiplicativo, é porque a gente está realizando o procedimento contando em etapas, né? Analisa a primeira etapa, depois a segunda etapa. Aí sim, o princípio multiplicativo. Então, nesse caso, vamos dividir aqui em dois casos. E a gente vai analisar como o hexágono tem uma quantidade de cores maior e também ele é o polígono maior, mas isso também é irrelevante. Vamos pensar na divisão de casos, e o primeiro caso eu vou pensar no hexágono sendo pintado da cor azul. Então, esse é o primeiro caso. Olha só, se a gente quer pintar o hexágono da cor azul, quantas são as possibilidades para a pintura do hexágono? Uma única, eu estou pintando ele de azul. Então, uma possibilidade para o hexágono. E vou agora para a segunda etapa, por isso o princípio multiplicativo. Agora quero pintar o trapézio. Como o trapézio tem duas cores distintas, azul e preto, mas eu não posso pintar de azul, porque aqui tem uma aresta comum, então eu não posso pintar o trapézio de azul. Então só me sobra a pintura do trapézio de preto. Portanto, quantas são as possibilidades de pintar o trapézio? Apenas uma. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho uma única possibilidade, e é essa, pintando o hexágono de azul e o trapézio de preto. Qual seria o segundo caso? E o último caso, não teremos um terceiro caso. Até poderíamos pensar em três casos, pintando aqui de bege, depois um terceiro caso de cinza. A gente pode organizar de forma em conjunto. A gente vai pintar o hexágono agora com uma cor diferente de azul. Ou seja, a cor do hexágono, ela poderá ser bege ou poderá ser cinza. E aí, qual vai ser a estratégia de resolução? Então, veja só, eu posso pintar ou de bege ou de cinza. Pergunto, quantas são as possibilidades de pintura para o hexágono? Duas. Para qualquer cor que eu pinto aqui o hexágono, eu vou analisar agora o trapézio e sempre aqui agora eu vou ter duas possibilidades. Ou seja, esse trapézio pode ser pintado com a cor azul
ou podendo também ser com a cor preta. Se eu pinto aqui com amarelo, eu tenho duas possibilidades para pintar com o trapézio com cores azul ou preto. Se eu pinto aqui de cinza, eu continuo tendo duas. Por isso o princípio multiplicativo pode ser utilizado. Então eu tenho duas possibilidades de pintura para o hexágono, cores diferentes de azul, e duas possibilidades para o trapézio. Com isso eu vou ter 4 possibilidades. Como eu estou dividindo o problema em casos, eu uso o princípio aditivo. E o resultado para a nossa questão são 5 possibilidades. Quantas maneiras distintas? 5 maneiras. Você poderia, na sua prova, pintar, fazer vários desenhos ao lado pintando. Provavelmente a sua nota poderia ser um pouquinho menor que a nota total. Mas também você ganharia os pontos se você fizesse as pinturas, né? Desde que você desenhasse aqui os 5 tipos de figura com essas cores variando aí. Você vai encontrar, de fato, 5 maneiras. Ok? Então essa é a letra A da questão número 4. Para a letra B, ele menciona e pergunta de quantas maneiras diferentes Maria poderá pintar a figura. Então, é uma nova figura e a gente vai usar o mesmo procedimento, né? O hexágono, ele tem a possibilidade de ser pintado com cor azul, trapézio também, então essas cores são comuns. Vamos então organizar os casos em relação ao hexágono e à cor azul. Vamos dividir novamente em casos. Qual vai ser o primeiro caso? O primeiro caso é você pintar esse hexágono na cor azul. Então, pintar o hexágono de azul. Muito bem. Fazendo essa pintura do hexágono na cor azul, vamos verificar qual será as cores que eu vou poder pintar o trapézio. Pergunto, será que eu posso pintar esse trapézio, vamos começar por ele, de azul? Azul eu não posso, porque eu tenho aresta aqui em comum com esses dois polígonos. Eu só posso pintar ele de preto, então vai ser uma única possibilidade. Então primeiro, para o hexágono, pintando ele de azul é uma possibilidade. Para esse trapézio, uma possibilidade. Veja, para esse aqui, eu só posso também pintá-lo de preto. E esse aqui também. Nenhum desses 3 trapézios poderá ser pintado de azul. Portanto, 1 por conta desse hexágono, 1 por conta desse trapézio, vezes 1 por conta deste, e por último, 1. Na verdade, a figura a ser pintada vai ser essa, uma única possibilidade se o hexágono for azul. Muito bem. Agora, se eu penso no hexágono com uma cor diferente de azul, poderia dividir em 3 casos, porém, a gente pode fazer em conjunto para o hexágono sendo pintado com uma cor diferente de azul, ou seja, com a cor bege ou cinza. Então, esse será o segundo caso. Então, eu vou pintar aqui, por exemplo, na cor bege. Mas aí eu mudo de opção, posso pintar também com cinza. Em relação à quantidade de possibilidades para pintar esse hexágono, eu tenho 2 possibilidades. Lembrando que o segundo caso, o hexágono está sendo pintado com as cores bege ou cinza, ou seja, diferente de azul. Então eu tenho 2 possibilidades para o hexágono. Qualquer que seja essa escolha, quantas são as possibilidades de pintar esse trapézio? Vou até apagar aqui. Eu vou ter sempre 2 possibilidades. Veja, eu pintando aqui de bege, eu posso pintar esse trapézio de preto ou azul. Azul ou preto. Então, para esse trapézio, eu também vou ter 2 possibilidades. Para esse aqui também, 2 possibilidades. Ou azul ou preto. E esse aqui também, ou preto ou azul. Lembrando que aqui é cinza, diferente de preto. E aí, na verdade, para esse hexágono tem 2 possibilidades, para esse trapézio 2, para esse trapézio 2,
E por fim, para esse último trapézio, 2. Aqui já vai ficar difícil a gente desenhar todas as figuras, mas eu consigo verificar pelo princípio multiplicativo de forma mais rápida, que para cores diferentes do hexágono de azul, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí, pelo princípio aditivo, já que eu dividi em 2 casos, não tem um outro caso, que aqui eu condensei as 2 cores no hexágono, eu vou somar 1 mais 16. Seria então 17 maneiras diferentes. Obviamente, para você desenhar na prova 17 maneiras, a não ser que ficaria bem curtinho, mas é contraproducente. Muito bem. Antes de passar para a letra C, vale a gente frisar uma seguinte situação. Problemas de contagem, geralmente a gente erra porque a gente não faz essa divisão em casa, a grande maioria. Se eu não fizesse essa divisão, o que iria acontecer? De forma direta, o princípio multiplicativo não se aplica. Eu posso começar pelo hexágono. Quantas são as possibilidades de pintura para o hexágono? Você ia pensar em 3, ou azul, ou bege, ou cinza. Acredito que muitos erraram essa questão, talvez por esse caminho. Não interpretou a divisão em casos. E aí, se aqui for 3, quantas são as possibilidades para o trapézio? Azul ou preto? Poderia pensar em 2. Esse trapézio, também 2, ou azul ou preto. E esse também 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, seriam 24. Essa configuração, essa proposta de solução, não está correta. É falso. Porque o que acontece? Quando você pinta aqui com 3, até aí tudo bem, está certo. Você pode pintar com azul, bege ou cinza. Mas aqui, a gente não tem a certeza se é 2. Nem aqui, nem nesse trapézio aqui. Por quê? Porque veja, se aqui for pintado com azul, aqui eu só tenho uma. Só tem uma possibilidade se aqui for pintada de azul. E se realmente for pintada de bege ou cinza, e aí eu vou ter sim 2 possibilidades, que seria trapézio azul ou preto. Então vou escolher quem? 1 ou 2? Nenhum deles, o princípio não pode ser aplicado. Porque quando você modifica aqui as cores, você não tem a certeza de qual vai ser a quantidade de cores a ser pintada. Então, o princípio multiplicativo é muito claro no que diz respeito a essa situação. Né? Se você pinta uma determinada quantidade de cores aqui, as cores poderão ser diferentes, mas a quantidade de escolha, ela não deve depender da escolha anterior. O princípio multiplicativo só pode ser aplicado nessa situação. Quando a quantidade de escolhas de uma determinada etapa, vamos supor uma etapa posterior, que é a do trapézio, ela não pode depender da escolha que foi feita. A quantidade, não a escolha, ou seja, a opção de escolha. É a quantidade de escolha, esse número, é 1 ou 2, são os números que a gente está organizando o princípio, tanto aditivo quanto multiplicativo. Ok? Por fim, a letra C. De quantas maneiras diferentes Maria poderá pintar a figura abaixo? Então veja, agora um aspecto de um peixinho. E a pergunta é, será que eu posso aplicar o princípio multiplicativo de forma direta? Vamos iniciar, só para mostrar para vocês, igual eu fiz no final da letra B, a seguinte situação. Quantas são as possibilidades de pintar esse hexágono central, já que ele tem aqui uma quantidade de arestas maior, comum, em relação aos demais? Como eu tenho 3 cores, aqui eu posso pintar ou de azul, ou de bege, ou de cinza. Está correta essa situação. E aí eu pergunto, quantas são as possibilidades para pintar esse segundo hexágono? Não posso pintar com a cor que eu pintei esse primeiro, então 2. Pergunto, até aí está correto a minha solução? Sim, perfeito. Qualquer que seja a escolha que eu tenha aqui, eu vou ter sempre aqui 2 possibilidades. Na prática se eu pinto aqui de azul, eu vou ter ali bege ou cinza para pintar este. Se eu pinto aqui de bege, eu vou ter azul ou cinza. E se eu pinto aqui de cinza, eu vou ter azul ou bege. Então,
está correto. O problema agora são os trapézios, porque se você pensar, eu já pintei aqui, de quantas possibilidades eu posso pintar aqui? 2 ou 1? Você não pode utilizar o princípio multiplicativo de forma direta. Então, o que a gente vai ter que fazer quando isso acontecer? Então, vai depender desta cor aqui e desta cor aqui. Porque se nenhuma delas forem azul, por exemplo, cinza e bege, ou bege e cinza, aí sim eu vou ter 2 aqui, azul ou preto. Então, de fato, esse problema precisamos fazer a divisão em casos. Inclusive em mais casos. Quais são esses casos? Veja só. O primeiro caso, nós vamos pensar o seguinte. Vamos raciocinar que este aqui seja o primeiro hexágono e esse aqui o segundo. Que a ordem da pintura importa. Pintando aqui de azul, aqui de cinza, ou o contrário, a pintura é diferente. Então a ordem é importante. Então vamos começar com esse primeiro hexágono sendo pintado de azul. Então, eu posso pintar esse primeiro hexágono de azul. E aí o segundo hexágono eu vou poder pintar de qualquer cor, ou cinza ou bege. Bege ou cinza. Então veja, aqui no segundo hexágono eu vou pintar de uma cor diferente de azul. E aí como que vai ser a nossa configuração do princípio multiplicativo? Poderia até deixar essas cores, mas vamos pensar agora. Se aqui for azul, eu tenho uma única possibilidade. Então, vou voltar com as cores, que talvez seja interessante para a nossa análise. Aqui eu vou poder pintar de bege ou cinza. Portanto, para o segundo hexágono eu tenho 2 possibilidades. Muito bem. Será que eu vou ter conflito aqui ao redor, pintando os trapézios? Não, porque veja só, para esse trapézio, como aqui eu tenho já a cor azul, independe dessas 2 cores. Então aqui eu vou ter apenas a cor preta, ou seja, eu só tenho preto para pintar aqui esse trapézio. Aqui é a mesma coisa, por conta desse primeiro ser azul e ele está associando a todos, a aresta dele está em comum com todos os outros ao redor, eu só tenho aqui a opção de pintar de preto, eu não posso pintar de azul. Então, para essa situação, ou seja, para esse primeiro caso, eu vou ter uma possibilidade para o primeiro que ser pintado de azul, 2 para ser pintado ou de bege ou de cinza, para os trapézios apenas uma. Então eu tenho 2 possibilidades. E quais são essas 2? Basta pintar aqui de azul, aqui de preto, e aí eu escolho a primeira pintando aqui de bege, apago, depois eu faço novamente com cinza. Pronto. A gente já analisou o primeiro caso. Muito bem. Para o segundo caso, qual vai ser a estratégia? Então, eu vou apagar primeiro, né, para a gente poder organizar melhor essa estratégia. Então, para o segundo caso, nós vamos pensar o seguinte. Aqui a gente pensou no azul sendo esse primeiro. Agora nós vamos pensar no azul sendo este. Se realmente aqui for azul, veja, o segundo hexágono tiver a cor azul, o que vai sobrar para o primeiro hexágono vai ser uma cor diferente de azul. Então, por exemplo, ou bege ou cinza. Agora, cuidado, porque olha só, vai ser diferente do primeiro caso, por conta desse trapézio aqui. Vamos pensar agora aqui. Se esse aqui foi pintado de azul, aqui não pode ser azul e nem aqui pode ser azul. Então só sobra preto para cá, preto para cá. Mas agora aqui eu já tenho outras opções. Veja, se a gente pinta aqui, por exemplo, de bege, quantas são as opções para essa aqui? Eu posso pintar ou de azul ou preto. E se for cinza a pintura desse primeiro?
eu continuo com as mesmas situações. Na verdade, perdão, aqui se pintar, verdade, se pintar aqui de bege eu tenho azul e preto. Aqui é a mesma coisa, azul e preto. Achei que poderia pintar aqui de cinza, não. Está correto, só tem duas cores para o trapézio. Então veja, usando o princípio multiplicativo, ele é permitido porque qualquer que seja a escolha que eu faça aqui, eu vou ter sempre duas possibilidades aqui, independente da escolha. O que importa é a quantidade de escolha e não a escolha. A escolha pode ser modificada e a gente está vendo que ela sempre é modificada, mas a quantidade de escolha, ela não pode depender da quantidade da escolha anterior, e aí o princípio pode ser aplicado. Muito bem, então para esse segundo eu tenho uma possibilidade, para esse segundo hexágono. Aqui eu vou ter duas possibilidades para esse primeiro hexágono. Aqui uma. E aqui duas possibilidades, azul ou preto. 2 vezes 2, 4. Veja que ainda tem mais um caso a ser analisado. Eu pintei aqui de azul, Agora a gente pode pintar aqui de amarelo ou cinza e aqui também de amarelo ou cinza. Ou seja, nenhum dos dois pode ser azul. E a gente completa todos os casos. Essa vai ser a ideia da solução dessa questão. Então aqui não pode ser azul e aqui não pode ser azul. Perceba um detalhe importante. As pinturas realizadas antes, no primeiro e segundo caso, são diferentes e serão diferentes dessa. Porque nessas eu não tenho cor azul aqui. Então as pinturas serão diferentes e eu estou contabilizando todos os tipos de pintura, todas as maneiras. Então, para o terceiro e último caso, nós vamos pensar no primeiro hexágono com cor diferente de azul e para o segundo hexágono também uma cor diferente de azul. Vamos identificar como que será a pintura dos demais. Então aqui eu só posso ter bege, vou colocar a cor mais clarinha, bege ou cinza. Da mesma forma aqui eu só posso ter bege ou cinza. Então veja, quantas são as possibilidades para a pintura do primeiro hexágono? Duas. Então, eu vou colocar aqui de azul, duas possibilidades para o primeiro hexágono. Para o segundo hexágono, também duas, independente da minha escolha. Veja, se eu pinto aqui de bege, eu vou ter... Se eu pinto aqui de bege, eu não vou ter duas, porque eu não posso pintar de bege e não posso pintar de azul. Azul já está descartado no terceiro caso. Eu só vou ter uma possibilidade. E se eu pintar aqui de cinza, eu só consigo pintar ali de bege. Então vai ser uma possibilidade. Então, quase que eu interpreto de forma indevida, mas agora a gente já organizou. Se as cores dos hexágonos, primeiro e segundo, é diferente de azul, já está descartado. Então sobra só essas duas. E aí vai depender de qual cor que eu vou pintar aqui. Se eu pintar aqui de bege, eu vou ter sempre uma única possibilidade, pintando aqui de cinza. E se eu pintar aqui de cinza, eu tenho somente um. Então, para esse segundo, eu tenho uma única possibilidade. Como aqui não será azul, vou até apagar para que a gente não cometa nenhum tipo de contagem indevida. Qualquer que sejam as duas pinturas aqui, eu vou ter sempre duas aqui. Porque eu posso pintar aqui com azul ou posso pintar aqui com preto. Aqui é a mesma coisa, com azul ou preto, porque esses trapézios só podem ser pintados com azul ou preto, da mesma forma que este, azul ou preto. Portanto, se eu pinto aqui, por exemplo, de bege, aqui eu posso pintar de azul ou preto, duas possibilidades. Se eu pinto de cinza, também continua com as mesmas duas possibilidades. Portanto, duas para esse primeiro trapézio, duas para esse aqui e finalmente duas para esse. E aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 situações. Como a gente está utilizando o princípio aditivo, ou seja, divisão em casos, eu vou somar, não vai ter espaço aqui, mas na verdade eu estou somando
2 mais 4 mais 16. Vamos colocar a resposta aqui em cima. A resposta para o nosso problema, de quantas maneiras diferentes? 16 mais 4, 20 mais 2, 22 maneiras distintas. Essa, portanto, é a solução final para a questão número 4. Perfeito? Finalizamos, então, essa questão número 4, que realmente na letra C teríamos que ter esse cuidado na divisão de 3 casos. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.